Você quer ver como está a minha cicatrizes de mastopexia e da abdominoplastia depois de 1 ano de cirurgia plástica? Como estou cuidando? Veja esse vídeo até o final. Olá a todos, bem-vindos ao canal. Eu sou a Salen Silva e este é o meu canal. O tema do vídeo de hoje eu vou contar para vocês como eu cuidei e como eu continuo cuidando das minhas cicatrizes depois da minha cirurgia plástica de abdominoplastia e mastopexia. Eu achava que eu ia ter a mesma cicatrização de quando eu tinha 20 anos, quando eu fiz a cesárea. Mas como tudo muda, meu organismo mudou, minha idade mudou, então tudo mudou. Não é mais como quando eu tinha 20 anos. E a idade influencia muito na hora da cicatrização. Claro que com 20 anos é muito mais fácil, você cicatriza muito melhor, muito diferente de quando agora que eu tô com 43. Mesmo eu levando a melhor dieta agora, me cuidando mais, me alimentando muito melhor, mesmo assim não adiantou, não foi a mesma coisa. E a idade é um dos fatores principais na hora de uma recuperação de uma cirurgia desse porte. Eu achava que eu ia me recuperar igual quando eu tinha 20 anos. Mas não foi assim. Eu sempre dizia pra todo mundo, não. Quando me falavam, você vai operar, você vai ficar cheio de cicatrizes. Eu falava, não. Eu batia no peito, eu falava, não, eu cicatrizo muito bem, eu me alimento muito bem. Meus alimentos são tudo anti-inflamatório e tal. E eu falava que eu nunca ia formar queloide, porque eu não formei queloide. Outras cirurgias que eu fiz cirurgia na mão, eu fiz a cesárea, então não tinha queloide, nunca na minha vida me saiu um queloide. Mas não foi assim, deu queloide em algumas zonas. Acho que é meu corpo tentando se defender, sabe? Então a gente não pode falar nada em definitivo do nosso organismo, porque ele está constantemente mudando. Desde o início da minha cirurgia, desde o primeiro dia, eu levei uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e rica em alimentos anti-inflamatórios. Mas como a minha cirurgia plástica de abdômen foi uma cirurgia feita para pessoas magras, sem pele, eu não tinha pele, eu não tinha flacidez para puxar e tampouco muita gordura. Então eu acho que quando esticou muito a pele, o meu corpo começou a trabalhar para formar um cordão aqui, para não deixar a pele se romper, né? Porque estava muito esticada. Então o meu corpo é inteligente, ele falou, não, vou trabalhar nessa parte aqui, como está repuxando mais, eu vou engrossar essa zona para que ela não se rompa. Eu já contei em vídeos anteriores, onde eu tenho a minha cirurgia plástica que deu errado, é que eu fiz uma lipo anterior, eu não era gorda, gente, eu nunca fui gorda, sempre me cuidei muito. Se eu comer tudo que eu tenho vontade, eu engordo 1 quilo num dia, se eu descuidar, sabe? Então isso de não ter tendência para engordar, isso é a maior chorrada que tem. É uma mentira. Todo mundo tem tendência para engordar, sim. Depende do que você vai comer, né? Eu adoro comer. E sim que eu tenho tendência para engordar. Eu posso engordar até 3 quilos numa semana, se eu me descuidar. É muito mais fácil ganhar peso que perder, com certeza. Então, no meu caso, gente, eu tinha imperfeições na minha barriga, que era da cânula. Ficou a marca da cânula certinha. Eu formei muita aderência, muita fibrose. E eu não tinha realmente pele para esticar, porque minha pele... Eu nunca fui uma pessoa com tendência de ter flacidez. Mesmo depois da gravidez, de ter engordado 20 quilos, eu me cuidava muito. Eu trabalhava em centro de estética, então eu sempre estava fazendo um tratamento ou outro para minha pele se retrair. A minha barriga mesmo, meu abdômen, não tinha pele solta. Então o que foi feita, essa abdominoplastia, foi feita para arrumar as irregularidades da lipoaspiração anterior que eu tinha feito, que ficou com muitas aderências e fibroses. E mesmo eu ter feito 2 lipos para tentar consertar, fiz a primeira, depois fiz uma segunda para tentar consertar o erro da primeira, piorou, quer dizer, deu uma melhoradinha, mas não resolveu. Eu continuava vendo os buracos, as imperfeições, e isso não me fazia feliz. Eu colocava roupa, não me sentia feliz, até por cima da blusa dava para ver as imperfeições, sabe aquela blusinha, aquela malhinha que tem, que é uma malha que chama segunda pele? Aquela malha... Eu tenho até umas fotos que eu fui com blusinha dessa pra Londres. Eu apagava todas essas fotos. Às vezes as fotos estavam num lugar lindo, maravilhoso, que eu queria guardar de recordação, que eu queria guardar de lembrança, e não pude guardar, porque a vergonha daquela barriga, daquelas imperfeições, e eu não sabia que aquela blusinha ia aparecer tanto, mas dependendo essas blusas de ginástica, uma blusa assim que marca um pouquinho a malha um pouco mais fina, já aparecia, até um vestido, dependendo do vestido, aparecia aquelas imperfeições, assim, e eu morria de vergonha, porque era na praia, por exemplo, era evidente que eu tinha feito lipo. Todo mundo que via o meu corpo, era um corpo de lipo. Então, eu falava, nossa, eu morria de vergonha. Por isso que eu preferi essa cicatriz, realmente, do que aquelas imperfeições anteriores que eu tinha. Então, por isso que o médico teve que fazer a incisão em forma de T.
porque como ele puxou a pele para baixo, o umbigo, tem um buraco do umbigo, né? Então o buraco do umbigo, ele tem que chegar até embaixo, para ele descartar esse umbigo anterior e fazer um umbigo novo. E a minha pele, como eu não esticava, não chegava até lá. Por isso ficou esse pequeno T, é o umbigo anterior que ficou aqui embaixo. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como está. Por isso que abdominoplastia em pessoas magras, ou se você tem alguma imperfeição e quer fazer, vai ficar esse pequeno T, não tem jeito. A não ser que você tenha muita flacidez. Aí sim, pode puxar a pele e desaparecer todas as imperfeições e você não ficar com T. Mas se você for como eu, que é magrinha e não tem muita elasticidade na pele, que não tem flacidez, com certeza o Tzinho vai ficar aí pra você também. Mas dependendo do médico, eles deixam um T maior ou menor. O meu, graças a Deus, eu acertei dessa vez e ele fez direitinho o trabalho e eu gostei do resultado. Os resultados que eu vi outros médicos que fizeram, pessoas que tinham algum problema como o meu, que tinha pouca pele para puxar, eu vi que o T ficou bem grande. O meu não ficou tão mal assim. Mas eu comentei com o meu médico a respeito de uma tatuagem, e vocês também aí nos comentários falaram que não é legal, porque tem gente que fez, acha bonito, mas muita gente não gosta. Outras pessoas ficam criticando, né? Não me importa o que vão falar, o importante é o que eu quero, o importante é o que você quer. Se você gosta da sua tatuagem, que lhe dê. Ah, os que tá falando que não gostem. Eu pensei, como eu não levo nenhuma tatuagem no corpo, então eu pensei que vai ser muito estranho pra mim. O meu médico falou pra mim, não faça tatuagem, porque quando você colocar um biquíni baixo, o primeiro lugar que eles vão olhar é aí, onde você não quer que eles olhem. Eles vão olhar aí embaixo onde tá a tatuagem e vai chamar mais atenção. Então eu pensei em fazer uma camuflagem. Até uma menina aqui do canal falou pra mim nos comentários, falou que tem um rapaz em São Paulo que ele faz a camuflagem, fica perfeito. Quando eu for ao Brasil, vou tentar entrar em contato com ele e vou fazer essa camuflagem, que eu acho que aí fica da cor da pele, né? Fica bonitinho. Mas ainda tá cedo, tem 1 ano, e é recomendado fazer tatuagem ou camuflagem depois de 4 anos, não é recomendado antes, porque a agulha pode atrapalhar a cicatrização, né? Então eu vou esperar, não sei se eu vou fazer algum tipo de retoque, vou ver ainda, porque a cabeça da gente muda cada dia. Pra mim hoje, não penso em fazer retoque, mas eu não sei. Amanhã, se eu resolver, vai saber. Nossa cabeça é como uma caixinha de surpresa, né? A gente nem sabe o que é realmente. Vou mostrar pra vocês então como está as cicatrizes dos seios, como eu estou cuidando. Logo eu vou falar pra vocês o que eu tô passando e tudo, tá? Olha, tá bastante melhor, não tem queloide, ó. Esse aqui tá lisinho, não tem nada. Tá perfeito. Aqui cicatrizou bem também. Ó, a auréola, minha auréola é muito clarinha. Eu queria ter uma auréola morena. Eu já pensei até em pigmentar ela. Acho linda as auréolas das morenas, que é as auréolas morena. A minha é pálida, rosa. Não acho legal. Uma auréola pálida assim, ó. Pálida, da cor dos meus lábios. É rosa. Então tá assim. Agora eu vou mostrar pra vocês do abdômen. Ah, deixa eu... aqui do umbigo, ó. Tá vendo que deu queloide aqui dentro, ó. Lá dentro. Só que eu pensei em colocar um piercing aqui pra tampar. Porque é só na parte de cima aqui. Por causa do micropóreo aqui, ó, dessa zona, tá vendo? Do micropóreo, mas de longe não vê. Vê muito pertinho. Mas me incomoda um pouquinho. Fora isso, eu tô gostando porque eu tô levando a dieta. Eu comecei a fazer aquela city food, eu estou amando os resultados. Essa semana eu não fui na academia porque tá nevando aqui, nevou demais. Ainda tá cheio de neve lá fora, olha. Tem muita neve ainda, ó. Tá tudo branco. Então eu não pude sair nem pra academia, nem pro supermercado. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a cicatriz. Olha, já sumiu bastante em vista do que estava. Essa parte aqui até aqui, ó, já desapareceu. Já difuminou praticamente tudo. E tá indo. Eu tô gostando do resultado. Ó, o T não tá tão feio mais. Melhorou bastante. Olha. Então, gente, tá vendo essa voltinha aqui? Essa voltinha era o meu umbigo anterior. O meu umbigo anterior tava aqui, certo? Então, o médico descolou a pele,
puxou a pele. Como eu não tinha pele suficiente pro meu umbigo velho, o antigo, chegar até na marca que é onde ele queria deixar baixinha, então esse umbigo ficou aqui, ó, quase na metade do caminho. Ele não conseguiu chegar. Mas tem gente que ele fica aqui, fica horrível, fica até aqui. O meu ainda ficou até embaixo, até aqui não ficou tão mal. E agora vai sumindo, ó. Só a única coisa que eu não tô gostando, ele faz tipo uma bolsinha aqui, ó. Tá vendo? Tipo, e se eu tô com o abdômen cheio, ele faz uma bolsinha maior aqui ainda, por causa desse negócio aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo fazer uma carboxiterapia pra descolar. Se eu descolar isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Lá, faz um papinho aqui. Igual quando a gente tem a cesárea, daí fica aquele papinho. E eu não gosto disso, é por causa disso aqui, ó, desse botão. Parece um botão que tá pregado aqui. Então, eu vou fazer a carboxiterapia, e acho que ele vai descolar isso aqui. Aí vai ficar melhor, daí não vai ficar esse papinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou falar com o meu médico, vamos ver o que ele acha. Se já pode fazer, eu acho que agora já, depois de um ano, eu acho que já pode fazer, sabe? E aí eu vou fazer. Ó, meu abdômen tá legal. Depois de um ano eu tô mantendo. Não sei se vocês acompanham meu diário da dieta. Eu tô fazendo direitinho, eu não quero perder minha cirurgia, eu quero manter o máximo que eu puder. Bom, o vídeo de hoje foi isso, tá? Era o que eu queria mostrar pra vocês. Agora eu vou falar pra vocês o que eu usei na cicatriz. Eu comprei essa pomada da Sdim, é uma marca que tem aqui na Espanha. Ela é um creme, ela tem rosa mosqueta, ela favorece a regeneração natural da pele, ajuda a reduzir visualmente as cicatrizes, unifica o tom e ajuda a diminuir quiloides. Aí tem que passar 3 vezes ao dia e dar uma pequena massagem. E ela é muito boa, eu gosto muito. Então eu tô usando essa pomada aqui 3 vezes ao dia. Usei também, no início usei rosa mosqueta, usei aquele Biore, mas que lá não adiantou nada. O que me adiantou mesmo, que diminuiu, que sumiu. Eu tinha queloide, aqui não dá pra ver, não tem nada, sumiu tudo. Como pode ver, eu mostrei pra vocês o seio, né? Não tem queloide, ó, sumiu. Isso aqui não é queloide, antes tinha uma cicatriz hipertrófica aqui. Igual que essa aqui, ó, essa aqui é de anos que eu tenho. Até ela quase que sumiu, ó, com esse creme. Tá vendo? Aqui ficou esse pedacinho porque é um outro problema que eu tive aqui, que eu tinha uma cicatriz já no seio. E esse creme ajudou a sumir. A cicatriz não ficou mais hipertrófica e nem com queloide. Melhorou bastante. Gente, uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, após a sua cirurgia, seja nos seios ou no abdômen, é você hidratar a pele. Hidratar com hidratantes bons, de preferência que leve ureia na composição. Aí você faz aquela massagem nos seios para não dar estrias, muito importante. Nos dois, sempre circular, sem ter que fazer muita pressão. E na barriga também é importante você manter a sua cicatriz, depois que ela já caiu a casquinha, que já tá tudo certinho, é você manter sua cicatriz sempre hidratada. Por quê? Porque vai ajudar ela a regenerar melhor, vai ajudar ela a não se expandir, não engrossar e não formar estrias em volta dela. Porque às vezes ela pode dar umas rachadinhas assim. Porque quando eu tava fazendo abdominais, a partir do 6º mês, o médico falou que eu podia fazer abdominais. E eu comecei a fazer e me ferrei. Como a minha barriga era muito esticada, então começou a esticar demais. Então não dava, não podia. Porque ó, não tem pele, tá vendo? Tenta pegar assim, ó. Ela é super esticada, não tem nada, não sobra nada. A não ser que eu faça assim, mas ainda é bem difícil. Não ficou nada de pele. Por estar muito esticada e eu fazer abdominais, esticava mais ainda. Então a pele como que se repuxava demais. E o músculo inchava, né? Como o músculo inchava, a pele repuxava mais ainda. E eu parei de fazer. Agora eu voltei a fazer de novo. Depois de um ano. Em janeiro agora fez um ano. Eu voltei a fazer os abdominais. E vou contando pra vocês conforme a minha evolução. Tô fazendo a dieta também, a City Food, que tá indo muito bem. Eu tô gostando dos resultados. Tô mantendo o peso. O bom de não engordar é que se você engordar, você vai perder, além de repuxar a sua cicatriz, engrossar a sua cicatriz da abdominoplastia, você ainda vai esticar o seio, certo? Vai engrossar a cicatriz dos seios e depois, quando você emagrecer, esse seio vai ficar com sobra de pele, vai ficar mole, aí vai cair. Por isso que quando eu fiz a primeira vez que eu coloquei silicone, eu engordei, acho que uns 3 quilos. Aí quando eu emagrecia, meu peito caiu, ia lá embaixo. Então é isso que acontece com a gente. Se você engordar, vai esticar essa pele. Quando você emagrecer, seus seios vai cair. Então eu não quero engordar, porque eu quero manter minha cirurgia por mais tempo. Quanto menos eu engordar, mais tempo eu vou estar
satisfeita com a minha cirurgia plástica. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. E se você quiser fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, deixa na caixinha de comentários. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.